Olá, paz seja convosco. Bem-vindos à História da Igreja, capítulo 7, a Reforma Protestante. Hoje vamos refletir sobre um dos períodos mais transformadores da história da Igreja cristã, a Reforma Protestante. Esse movimento, iniciado no século XVI, não apenas questionou práticas e doutrinas que dominavam a religião, mas também despertou uma nova maneira de vivenciar e entender a fé cristã. Liderada por figuras como Martinho Lutero, João Calvino e Henrique VIII, a reforma se expandiu pela Europa, trazendo à tona questões profundas sobre salvação, liberdade religiosa e autoridade das Escrituras. Aqueles reformadores enfrentaram um cenário repleto de desafios, incluindo o forte controle da Igreja Católica sobre a sociedade, a corrupção interna e o distanciamento dos valores originais de humildade e serviço. Com coragem, ousadia e dependência da palavra de Deus, eles estabeleceram novas bases para o cristianismo, destacando a importância de uma fé centrada em Cristo e acessível ao povo. Essa luta pela pureza da fé e pela autoridade das Escrituras nos lembra que, mesmo diante de pressões, é possível promover mudanças profundas com a ajuda de Deus. Que esta jornada histórica sirva para fortalecer nossa compreensão da fé e nos inspire a refletir sobre o nosso compromisso com a verdade e a justiça do Evangelho. Tópico 1. A Europa dos Descobrimentos. No texto, abordo o contexto geral da Reforma Protestante no século XVI, que foi tanto um avivamento espiritual quanto uma revolução social. Esse movimento trouxe à tona questões essenciais: o que fazer para ser salvo e onde encontrar a verdadeira igreja? Esses questionamentos lembram os desafios teológicos enfrentados pela igreja primitiva sobre a Trindade. Os reformadores lutaram para entender a salvação e seu significado na vida cristã. Além do aspecto espiritual, a reforma teve impacto significativo nas estruturas políticas, sociais e econômicas da Europa, mudando permanentemente o cristianismo ocidental. Para entender essa transformação, é essencial examinar as circunstâncias que abriram caminho para a reforma, como as mudanças políticas e religiosas daquele período. Assim como a igreja primitiva se viu desafiada por questões doutrinárias fundamentais, os reformadores do século XVI enfrentaram um cenário que demandava um entendimento renovado da fé e de suas implicações. Esse contexto nos ajuda a compreender por que a reforma não foi apenas uma iniciativa religiosa, mas também uma transformação com efeitos profundos na história europeia e na prática cristã. Agora vamos explorar o contexto religioso que precedeu e possibilitou o surgimento da Reforma Protestante. Embora Lutero seja uma figura central, o sucesso da Reforma foi resultado de fatores que já estavam em ebulição. A Europa Ocidental enfrentava uma situação de inquietação religiosa. Diversos movimentos e grupos, como os cátaros e valdenses, criticavam os excessos e a opulência da Igreja Católica, em particular as ordens monásticas. Esses movimentos expressavam o descontentamento popular com a corrupção e os abusos dentro da instituição eclesiástica. No interior da igreja, pensadores como São Bernardo de Claraval também começaram a criticar desvios doutrinários. Essas manifestações refletiam o anseio por uma espiritualidade mais genuína, afastada dos excessos materiais. Os séculos XIV e XV foram marcados por crises como a peste negra, fome e guerras, que abalaram as estruturas sociais e criaram um contexto propício à mudança. Neste cenário, a reforma não pode ser vista como um evento isolado. Foi o culminar de fatores que afetaram profundamente
o cristianismo e a estrutura da sociedade medieval, tornando inevitável a busca por reforma e renovação espiritual. Neste texto, explico o impacto profundo de eventos históricos que ajudaram a criar um ambiente favorável à reforma protestante. A peste negra, uma pandemia que devastou a Europa no século XIV, trouxe um sentimento de incerteza e crise espiritual. Estima-se que entre 1347 e 1352, a peste matou cerca de 25 milhões de pessoas na Europa. Vindo da China e espalhada por ratos infectados nas embarcações dos mercadores italianos, a peste negra causou uma devastação sem precedentes e gerou uma reflexão intensa sobre a vida e a morte. Esse clima de temor e insegurança fez com que muitos buscassem uma renovação espiritual. Paralelamente, a invenção da imprensa no século XV possibilitou a ampla disseminação de ideias. Lutero, por exemplo, se beneficiou enormemente dessa tecnologia para traduzir a Bíblia para o alemão, tornando-a acessível ao povo comum. A Bíblia de Lutero foi a 17ª tradução do texto sagrado na língua alemã, e essa disseminação de conhecimento deu às pessoas a oportunidade de questionar e entender as doutrinas da Igreja de maneira inédita. Esses fatores, somados, contribuíram para que a reforma se tornasse um movimento impossível de ser contido pela Igreja Católica. Tópico 2. Humanismo e desvirtuamento da Igreja. Agora vamos analisar a relação entre o humanismo e a contestação ao poder da Igreja Católica no século XVI. O crescimento do pensamento humanista que penetrou nas universidades europeias trouxe uma visão de mundo menos teocêntrica e mais racionalista. Este movimento, absorvido pela Igreja através das figuras como Tomás de Aquino e seu tomismo, fundia elementos de racionalismo greco-romano com a fé cristã. Com isso surgiram questionamentos sobre os dogmas e práticas da Igreja, impulsionados pelo ambiente acadêmico e por uma visão de mundo que valorizava o conhecimento e a reflexão crítica. Essa abertura ao racionalismo começou a distanciar-se do teocentrismo absoluto que antes dominava o cenário religioso, marcando o início de um processo de mudança que, junto ao humanismo, culminaria em reformas importantes. Agora iremos abordar como a Igreja, ao longo da Idade Média, estabeleceu fortes alianças com a nobreza europeia e se tornou uma das principais detentoras de terras. Essa aliança a inseria na estrutura de poder feudal e suas riquezas e influência a colocaram ao lado da nobreza como defensora dessa estrutura. A busca por manter esses status gerava distorções na vocação religiosa, pois cargos eclesiásticos passaram a ser ocupados por critérios de riqueza e poder. As chamadas investiduras leigas representavam uma prática de nomeação de membros do clero com base na aliança com famílias influentes, priorizando questões políticas e financeiras. Essas alianças e práticas enfraqueceram a capacidade da Igreja de responder às necessidades espirituais dos fiéis, o que levou a críticas e manifestações intelectuais em busca de uma reforma. Pensadores como Erasmo de Roterdã e Thomas Malthus propuseram um retorno aos princípios originais do cristianismo. Agora iremos abordar as práticas abusivas que marcaram o clero medieval e intensificaram as críticas sobre o papel da Igreja. Para sustentar o estilo de vida luxuoso do alto clero, práticas como a venda de relíquias sagradas, a simonia, que quer dizer comercialização de cargos eclesiásticos, e as indulgências, que significa remissão de pecados mediante
pagamento se tornaram comuns. Essas práticas simbolizavam o distanciamento da igreja dos valores cristãos, pois a busca incessante por riqueza minava sua função espiritual. Essa realidade fomentou um clero que não era capaz de atender às necessidades espirituais dos fiéis, fortalecendo movimentos internos de reformas. Críticos como Erasmo e Tomás Moros defendiam o retorno aos ensinamentos puros do cristianismo, sugerindo uma reforma interna para purificar a igreja dos excessos materiais e focar novamente em sua missão espiritual. Aqui destaco o impacto do crescimento do comércio na Europa e sua influência no rompimento com os dogmas da Igreja Católica. A burguesia, uma nova classe social em ascensão, enfrentava limitações impostas pelo catolicismo, como a condenação da usura e do lucro excessivo, considerada práticas imorais para a Igreja. Esse conflito de valores impedia o desenvolvimento econômico e a liberdade financeira necessárias para a expansão burguesa, levando a classe mercantil a buscar alternativas religiosas que não criminalizassem essas práticas. O surgimento de novas doutrinas religiosas representava uma forma de alinhar as atividades comerciais a valores que considerassem o comércio e o lucro dignificantes. Assim, a reforma protestante atraiu a burguesia, pois a nova abordagem religiosa era mais compatível com os princípios do capitalismo emergente, promovendo valores como o trabalho e o progresso pessoal. Tópico 3. Os reformadores. Hoje exploraremos a figura de Martinho Lutero e suas críticas à Igreja Católica que marcaram o início da Reforma Protestante. Em um contexto de insatisfação com o clero, Lutero se destacou ao propor uma reforma profunda, criticando práticas como a venda de indulgências. Em 1517, ele publicou suas 95 teses contra as indulgências, fixadas na porta da Catedral de Wittenberg, protestando contra o uso das indulgências para sustentar o luxo do clero e denunciando dogmas que ele considerava equivocados. Lutero afirmava que a salvação dependia unicamente da fé e não de obras, o que confrontava diretamente a doutrina católica e, aos olhos da Igreja, era uma heresia. Com o apoio de nobres e príncipes alemães, Lutero resistiu ao poder eclesiástico, recusando-se a retratar-se, mesmo após ser excomungado pelo Papa em 1520 e enfrentar a Dieta de Worms, presidido pelo imperador Carlos V. Lutero representa um divisor de águas na história da Igreja, lançando as bases para mudanças fundamentais no cristianismo. Após a excomunhão de Lutero e a pressão da Igreja e do imperador Carlos V, os príncipes alemães apoiaram e protegeram Lutero, oferecendo refúgio em um castelo na Saxônia. Durante esse período de isolamento, Lutero empreendeu a importante tarefa de traduzir a Bíblia para o alemão. Essa tradução foi uma inovação significativa e democratizou o acesso às Escrituras, pois antes apenas membros do clero e estudiosos fluentes em latim tinham o direito de ler e interpretar a Bíblia. Agora, pela primeira vez, o povo comum poderia ler as palavras da Bíblia diretamente em sua linguagem materna, o que enfraqueceu o controle exclusivo da Igreja sobre a interpretação dos textos sagrados e aproximou os ensinamentos cristãos do cotidiano das pessoas. A tradução também reforçou a identidade nacional alemã, já que a linguagem unificada tornou-se uma ferramenta de coesão cultural. Esse foi um momento decisivo para o movimento protestante e a formação de igrejas independentes, permitindo que a mensagem de Lutero ressoasse por toda a Alemanha. As críticas de Lutero à Igreja Católica foram além das questões religiosas
e influenciaram diversas camadas da sociedade alemã. Inspirados por suas denúncias contra a Igreja, camponeses alemães liderados por Thomas Müntzer viram uma oportunidade para reivindicar melhores condições e lutar contra as injustiças sociais que enfrentavam. Eles interpretaram a mensagem de Lutero como um incentivo para questionar as desigualdades e romper com o sistema opressor. No entanto, Lutero, que dependia do apoio dos nobres e príncipes alemães, viu essas revoltas camponesas como uma ameaça à ordem social e, consequentemente, ao sucesso de seu movimento reformista. Ele se posicionou contra as revoltas de maneira violenta, incentivando os príncipes a reprimir as insurreições com firmeza. Suas palavras foram claras: os revoltosos deviam ser estrangulados como cães raivosos. A repressão resultante de 1524 a 1536 foi extremamente brutal e causou profundo sofrimento entre os camponeses. Esse episódio reflete as complexidades e tensões entre religião e política na Reforma e ilustra as limitações e desafios enfrentados por Lutero ao tentar reformar a Igreja enquanto mantinha uma aliança política. Contexto e origem das ideias de Calvino na Suíça. No contexto da independência suíça do Sacro Império Romano, o país se encontrava politicamente dividido, com a cidade de Genebra como um importante centro burguês. As ideias reformistas encontraram solo fértil, especialmente entre a burguesia local, e o luteranismo se espalhou pela influência de Ulrich Zwingli. Em meio a esse ambiente, as tensões entre católicos e reformistas culminaram na Paz de Capel, que concedeu autonomia religiosa à Suíça. Esse contexto atraiu muitos reformadores perseguidos pela Europa, incluindo João Calvino, que encontrou em Genebra um lugar seguro. Sua obra Instituição da Religião Cristã trouxe críticas diretas aos dogmas católicos e fortaleceu uma ruptura ainda mais profunda com as práticas da Igreja. Esse movimento não se restringia apenas ao campo religioso, mas também refletia nas estruturas políticas e sociais de Genebra. Assim, a Suíça, um país marcado por divisões regionais e religiosas, tornou-se um palco essencial na reforma protestante, principalmente através das ideias e da liderança de Calvino, que moldariam o cristianismo na Europa e além. João Calvino não apenas trouxe uma nova visão de reforma, mas consolidou princípios que moldariam o protestantismo europeu. A sua doutrina era baseada na crença de que a salvação era alcançada exclusivamente pela fé, mas essa fé era concedida apenas aos eleitos de Deus, uma ideia que introduz a predestinação. Ele via o homem como inerentemente pecador, incapaz de salvar-se por mérito próprio. Essas ideias influenciaram o culto, que foi simplificado ao essencial. Calvino manteve apenas os sacramentos do batismo e da Eucaristia, abandonando a transubstanciação, um dos pilares do catolicismo. As igrejas reformadas eram lugares simples e sem imagem, uma representação tangível do retorno aos princípios essenciais do cristianismo. Em termos de adoração, os cultos eram focados em leituras e comentários bíblicos, enfatizando o estudo e a compreensão das Escrituras acima das tradições visuais e cerimoniais. Essa visão refletiu o rigor e a austeridade dos ensinamentos de Calvino e sua convicção de que o relacionamento com Deus deveria ser direto e acessível a todos, livre das mediações institucionais da Igreja Católica. A ética calvinista, conhecida por seu rigor, era também profundamente prática, especialmente no que tange ao trabalho e à vocação. Para Calvino, Deus chamava cada indivíduo a uma vocação específica, e essa vocação deveria ser exercida com dedicação, pois glorificava a Deus. Em sua visão, o trabalho, seja ele qual fosse, santificava o mundo, e até o comerciante
ao buscar lucro com honestidade e disciplina, respondia ao chamado divino. Genebra, como centro comercial e de pensamento reformista, rapidamente acolheu essas ideias. A ética do trabalho calvinista, que exaltava virtudes como a sobriedade e a ordem, tornou-se central para o desenvolvimento de uma nova sociedade que via o trabalho como parte do serviço religioso. Calvino foi elevado à condição de líder religioso e político em Genebra, e por meio das ordenações eclesiásticas ele impôs regras rígidas que controlavam a vida moral e religiosa da cidade. O consistório, formado por pastores e líderes locais, regulava aspectos como vestuário e comportamento social, criando uma cidade que vivia segundo os preceitos calvinistas. Esses valores influenciaram enormemente a sociedade e a adoção dessa ética reformista foi uma das razões para a rápida difusão das ideias de Calvino. A influência de Calvino não se limitou à Suíça. Suas ideias se espalharam rapidamente por outras nações. Na França, seus seguidores, conhecidos como huguenotes, enfrentaram fortes perseguições, mas mantiveram sua identidade e contribuíram para a disseminação da reforma. Na Inglaterra, as ideias calvinistas influenciaram os puritanos, um grupo que valorizava a austeridade, o trabalho e a devoção em suas vidas diárias. A seriedade calvinista também foi vista como um contraponto às práticas consideradas indulgentes pela Igreja Anglicana. Na Escócia, as ideias de Calvino foram traduzidas para John Knox, que organizou a igreja de acordo com uma estrutura de presbitérios ou conselhos de anciãos, criando o movimento presbiteriano. Essa adaptação estrutural foi um marco, pois enfatizava o governo congregacional e descentralizado. Em cada um desses países, o calvinismo moldou práticas religiosas e sociais, inspirando mudanças culturais duradouras. A expansão do calvinismo ajudou a consolidar a reforma protestante na Europa e estabeleceu uma nova mentalidade cristã que unia a fé ao trabalho, transformando a religião em um componente ativo na vida cotidiana e na economia. Agora vamos explorar o contexto político que possibilitou a reforma anglicana. A reforma religiosa na Inglaterra é singular em relação às reformas em outros países, pois foi diretamente conduzida pelos próprios monarcas ingleses, particularmente pela dinastia Tudor. Após a Guerra das Duas Rosas, a monarquia inglesa sob Henrique VII emergiu mais forte, visando consolidar um poder centralizado. Contudo, a influência política e econômica da Igreja Católica representava um obstáculo significativo a essa consolidação. Esse contexto de tensão alcançou um ponto crítico durante o reinado de Henrique VIII, aproveitando-se das turbulências religiosas da época, como o movimento luterano na Alemanha. Henrique VIII viu uma oportunidade de confrontar o papado motivado pela necessidade de garantir um herdeiro masculino para o trono. O desejo de Henrique de anular seu casamento com Catarina de Aragão, que não podia mais ter filhos, culminou em uma ruptura com Roma. Esse conflito dinástico, ao final, foi apenas a face visível de um embate mais profundo pela autonomia do poder real inglês em relação ao papado. Assim, a reforma foi um movimento tanto religioso quanto político, moldando a trajetória da Igreja e do Estado na Inglaterra. Neste texto, abordamos a resposta de Henrique VIII à recusa papal em anular seu casamento com Catarina de Aragão. A busca de um herdeiro masculino levou o rei a um confronto direto com o papado, uma vez que o Papa, aliado de Carlos V da Espanha e imperador do Sacro Império Romano, não queria contrariar seu principal apoiador.
Quando o pedido de anulação foi recusado, Henrique não recuou. Ele tomou a drástica decisão de anular seu casamento por conta própria e desposar Ana Bolena, o que resultou em sua excomunhão pelo Papa. Em resposta, Henrique promulgou o ato de Suprema em 1534, estabelecendo a Igreja Anglicana e declarou-se seu chefe. Este ato não só separou a Inglaterra da autoridade religiosa de Roma, mas também consolidou o controle do monarca sobre a Igreja inglesa. Henrique confiscou propriedades do clero católico e as redistribuiu entre a classe emergente da gentry, pequenos e médios proprietários rurais, o que garantiu uma sólida base de apoio ao novo sistema. Esse ato político e religioso marcou o início de uma igreja nacional inglesa em linha com os interesses da coroa e da sociedade inglesa da época. Agora vamos entender como a reforma anglicana foi consolidada e moldada durante os reinados de Eduardo VI e Elizabeth I. Após a morte de Henrique VIII, seu filho Eduardo VI continuou as reformas, introduzindo em 1549 o livro de orações comuns em inglês e em 1553 eliminando a missa e o celibato clerical. Essas mudanças aproximaram ainda mais a prática religiosa inglesa dos princípios protestantes, assegurando que a reforma de Henrique tivesse continuidade. Quando Elizabeth I assumiu o trono em 1558, ela buscou estabilizar a Inglaterra em um cenário religioso dividido. Em 1563, com a promulgação da Lei dos 39 artigos, Elizabeth deu um passo final para consolidar a identidade da Igreja Anglicana. A reforma adotou o calvinismo como base doutrinária, mas preservou aspectos de forma católica, mantendo a hierarquia episcopal e parte da liturgia, criando um equilíbrio entre a tradição e a reforma. Sob Elizabeth, a Igreja Anglicana se definiu como um corpo independente nacional e doutrinariamente distinto tanto do catolicismo romano quanto de outras formas do protestantismo continental, estabelecendo as fundações da identidade religiosa inglesa que perdurariam por séculos. Agora vamos explorar o movimento anabatista, um grupo que se destacou durante o período das reformas religiosas por suas crenças radicais e seu desejo de uma igreja verdadeiramente autônoma. Diferente de outros reformadores, os anabatistas não estavam interessados em uma igreja que substituísse Roma por Zurique ou outro centro de poder. Eles acreditavam que a igreja deveria retornar aos ensinamentos do Novo Testamento e ser guiado pelo Espírito Santo sem interferência política. Uma das maiores divergências foi em relação ao batismo, enquanto as igrejas tradicionais praticavam batismo infantil, os anabatistas defendiam o batismo apenas para os adultos como uma expressão consciente de fé. Esse tema foi tão divisivo que, em 1525, o Concílio de Zurique tentou controlar a situação, mas sem sucesso. Esse movimento originou o termo anabatista, que significa rebatizador, usado de forma pejorativa por seus opositores. Como veremos, esse grupo revolucionário deixou um legado importante na história da Igreja, defendendo a ideia da separação entre Igreja e Estado e promovendo o pacifismo e uma estrutura congregacional democrática. Os anabatistas defendiam ideias e práticas que os diferenciavam profundamente de outros grupos religiosos de sua época. Para eles, a igreja não deveria estar sob controle estatal ou exercer qualquer tipo de poder político. Em vez disso, os anabatistas acreditavam em uma
congregação autônoma onde cada membro participava ativamente e onde o poder de decisão não estava concentrado em líderes eclesiásticos. Rejeitavam qualquer tipo de burocracia eclesiástica e enfatizavam a democracia na congregação, pois acreditavam que Deus podia falar não só através de bispos e concílios, mas também diretamente aos membros da igreja. Em relação à guerra e à violência, os anabatistas foram pioneiros na defesa do pacifismo, uma doutrina impopular em uma época marcada por conflitos. Essa postura os colocou em confronto tanto com os católicos quanto com os outros protestantes. No entanto, esses ideais de paz, autonomia e simplicidade continuam inspirando o movimento como os menonitas e as igrejas dos irmãos até hoje, mostrando a influência duradoura dos anabatistas no cristianismo. A história dos anabatistas também é marcada por uma forte perseguição que veio tanto dos católicos quanto dos protestantes. Embora muitos anabatistas defendessem a paz e rejeitassem a violência, algumas ações mais radicais de membros isolados do grupo contribuíram para a imagem de que era uma ameaça à ordem pública. A prática de poligamia por alguns e as proclamações de revelações consideradas bizarras pelos seus opositores justificaram, aos olhos das autoridades, uma perseguição violenta. Muitos anabatistas foram presos, executados ou até mesmo queimados nas fogueiras. Porém, essa intensa perseguição não conseguiu eliminar o movimento. A fé e os ensinamentos anabatistas continuaram a se espalhar, especialmente entre as classes mais baixas, que se identificavam com a mensagem de pureza e uma igreja simples, orientada pelas Escrituras. A influência dos anabatistas sobrevive até hoje, sendo visível entre os menonitas, que mantêm a tradição de pacifismo e a separação entre igreja e Estado como uma parte essencial de sua fé. Ao concluirmos essa reflexão sobre a reforma protestante, somos lembrados da importância da coragem e da determinação para preservar a integridade do Evangelho. Aqueles que se levantaram contra práticas corruptas e distorções na fé foram motivadas por um desejo sincero de ver o cristianismo restaurado aos ensinamentos de Cristo. Lutero, Calvino, os anabatistas e muitos outros reformadores dedicaram suas vidas a essa causa, enfrentando oposição e perseguição em busca de uma fé pura e acessível a todos. A reforma deixou um legado duradouro, abrindo espaço para novas denominações e fortalecendo a visão de que cada cristão deve ter acesso direto às Escrituras e uma relação genuína com Deus. Esse movimento não apenas transformou a igreja, mas também a sociedade como um todo, influenciando áreas como educação, política e ética do trabalho. Que possamos honrar esse legado, comprometendo-nos com uma vida cristã verdadeira, baseada no amor, na justiça e na verdade. Que o Espírito Santo continue a guiar cada um de nós, levando-nos a uma prática da fé, que reflete o caráter de Cristo e a esperança que nos foi dada. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, nos achegamos a Ti com gratidão e reverência. Agradecemos pelo movimento da reforma que trouxe renovação e clareza à Tua palavra, permitindo que as Escrituras fossem acessíveis a todos, fortalecendo o nosso entendimento e a nossa fé. Obrigado por homens e mulheres corajosos que ousaram questionar o que estava distante da Tua verdade e dedicaram suas vidas para que o Evangelho fosse restaurado e mantido puro. Te pedimos, Senhor, que nos concedas o mesmo zelo e determinação que guiou aqueles reformadores. Ajuda-nos a buscar a Tua face com sinceridade e a viver uma vida que reflete a Tua santidade e justiça. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine e fortaleça para resistirmos a tudo o que se opõe ao Teu reino. Que a nossa fé seja enraizada em Cristo e que possamos espalhar o Teu amor e a Tua paz a todos ao nosso redor. Senhor, pedimos que continues a derramar Tua sabedoria sobre a Tua igreja,
sustenta-nos, capacita-nos a viver conforme o exemplo de Cristo, para que em tudo o teu nome seja glorificado, e em nome de Jesus Cristo oramos, agradecemos. Amém.